Olá, igreja, Shalom. Hoje, voltando aos nossos estudos sobre práticas devocionais, eu vou estar falando com vocês hoje sobre a prática do equilíbrio. E a prática do equilíbrio é a arte de se aproximar o máximo possível da medida certa, no tempo certo, pelo acurado exercício do bom senso e da orientação da palavra de Deus e da pessoa do Espírito Santo. Amém? E o verdadeiro equilíbrio nunca é a neutralidade, a hesitação contínua ou a ausência de posicionamento, passividade, medo de riscos, ou desejo de agradar gregos e troianos, ou fuga de responsabilidade. E ao contrário do que se pensa, a prática do equilíbrio, em geral, é a mais trabalhosa e a mais criticada das posições, pois ela não conta com o apoio das multidões que se encontram num extremo e no outro. E eu quero dar o exemplo do comportamento de Pedro na cerimônia do lava-pés, porque ele exemplifica a tendência humana para o desequilíbrio. Olha só o que Pedro diz para Jesus. Depois de garantir a Jesus, ele diz: nunca me lavará os pés. E quando Jesus explica para ele o significado daquela cerimônia, olha só o que Pedro imediatamente fala para o Senhor. Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E isso aí é a perniciosa filosofia do tudo ou nada, ou como conhecida também do 8 ou 80, que infelizmente foi transportada para a conduta religiosa. E eu quero trazer para vocês hoje como obter sucesso na prática do equilíbrio. E o sucesso contínuo na vida, em qualquer área, nós já sabemos que é a prática da palavra de Deus. E a prática do equilíbrio não deixa de ser outra coisa também, se não for praticar a palavra de Deus. E como nós vemos aqui neste recado de Deus a Josué, olha só o que o Senhor fala a Josué em Josué 1:8. Ele diz o seguinte: não te apartes do livro desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Aqui está o sucesso do equilíbrio, é não se apartar deste livro, que é a palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, mas praticá-lo de acordo com ele é. Amém? E um outro exemplo que eu quero te dar é do rei Josias, que foi largamente usado e abençoado por Deus, porque imitou em tudo o proceder de Davi, seu pai. E sem desviar também, nem para a direita, nem para a esquerda, mas praticando a palavra de Deus. Amém? Mas é preciso também ter em conta que o perigo ele não está apenas numa posição extremada de um lado, mas também na posição extremada do lado oposto. Por exemplo, um erro é sacrificar o valor da fé por causa da importância das obras. E o outro é sacrificar o valor das obras por causa da importância da fé. Não se pode colocar Paulo contra Timóteo e nem Timóteo contra Paulo, né? Mas o que ambos os pilares da doutrina evangélica querem ensinar é que a salvação é pela graça mediante a fé, como Paulo fala lá em Efésios 2:8. E que a fé sem obras está morta, ou é morta, né? Como Tiago fala lá em Tiago 2:17 e 26. Então, assim, a falta de equilíbrio, ela pode trazer sérios problemas para as nossas vidas, para a nossa igreja. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque pode trazer divisões na igreja, pode até dar à luz movimentos heréticos e gerar fanatismo. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio de acordo com a palavra de Deus. Amém? Eu também quero falar agora sobre 2 mandamentos do equilíbrio, porque, na verdade, as escrituras elas estão cheias de
apelos ao equilíbrio, né, como nós vamos ver agora. Mas o primeiro mandamento é que a orientação para não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, como o Senhor mesmo falou para Josué, né? E esse apelo, ele aparece em todo o Velho Testamento e também é um apelo que foi dirigido insistentemente ao povo de Deus e aos seus líderes, né? E o segundo é a virtude da sobriedade, e ela é recomendada inúmeras vezes também no Novo Testamento, e esse apelo também é dirigido tanto à igreja quanto à sua liderança, né? E Paulo, ele diz a Timóteo, ele traz a Timóteo uma exortação muito ampla lá em 2 Timóteo 4:5. Olha só o que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Sobriedade aqui quer dizer equilíbrio. Então, Paulo estava pedindo para que Timóteo fosse sóbrio, que Timóteo fosse equilibrado em todas as coisas, e isso é também para nós, amém? E agora eu quero falar sobre as 4 áreas de equilíbrio, né? E a primeira área, que é no conceito pessoal, a Bíblia nos ensina lá em Romanos 12:3 que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém, mas a justa estima proíbe também o outro extremo, que é ninguém deve pensar de si mesmo aquém do que convém. Então, o primeiro extremo, ele abre caminho para o sentimento de superioridade, mas o segundo, ele abre caminho para o sentimento de inferioridade. E ambos são indesejáveis e desastrosos na nossa vida, né? Se a pessoa pensa além de si, do que ela deve recuar. E se ela pensa aquém, né, do que ela deve avançar, procurar avançar, amém? Porque o equilíbrio, ele acaba com o orgulho e a jactância de um lado, mas também com a inveja e o ciúme do outro lado, né? Então nós também temos que praticar essa área do equilíbrio. E a segunda área do equilíbrio, ela está no estado de espírito, né? Onde a Bíblia nos ensina lá em Mateus 10:16, que diz o seguinte, que o servo de Deus precisa ser prudente como as serpentes e ao mesmo tempo simples como a pomba, né? Então, entre esse otimismo fácil, feliz, né, de alguns e o pessimismo excessivo, doentio de outros, nós temos que achar um lugar intermediário, um equilíbrio nisso aí, para que possamos ter esse estado de espírito equilibrado em nossas vidas, amém? E a terceira área é na experiência do prazer, né? A Bíblia também nos ensina lá em Marcos 8:36 que nada aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o prazer, nós sabemos que ele não é de graça, né? E que ele sempre custa um preço e às vezes esse preço é muito elevado, né? E o exemplo que eu quero dar, por exemplo, é de Esaú. Não foi boa a troca de Esaú, né? Ele trocou seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Por um momento ali. Mas já Moisés não podia ter feito uma troca melhor, né? Trocar as riquezas do palácio de Faraó pelo deserto, né? Vamos ler lá em Hebreus 11, de 24-26, e vamos ver o que a Bíblia nos fala a respeito de Moisés por causa dessa troca. Olha só, Hebreus 11, 24-26, que diz o seguinte: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, que contemplava o galardão. Aleluia! O galardão é
eterno. Ele trocou os prazeres transitórios de riquezas do pecado ali do Egito, do palácio de Faraó, pelo galardão eterno do Senhor. Amém? E vamos aprender com este homem de Deus a fazermos esse tipo de troca, ou melhor, a termos este equilíbrio pelas coisas de Deus. Amém? E a quarta e última área do equilíbrio é nos relacionamentos das gerações. E a Bíblia diz lá em Eclesiastes 1:4, geração vai e geração vem, mas a terra permanece a mesma. E a geração velha, ela entra com a tradição, e a geração nova entra com a contestação. E uma precisa da outra. A tradição fornece o barro e a contestação, ela trabalha o barro, né? Então, o equilíbrio, ela não está em aderir uma ou abrir mão de outra, mas pelo contrário, nós temos que permitir que haja uma simbiose entre ambas, para que resulte em resultados mútuos para ambas as gerações. Amém? Então aqui nós trouxemos para você um estudo sobre o equilíbrio de acordo com a palavra de Deus, o equilíbrio necessário para nós cristãos que nós precisamos ter. Tem que ser praticada à luz da palavra. Amém? Deus te abençoe.